E aí pessoal, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de rotinas de departamento pessoal e legislação social e trabalhista. Então, hoje vamos falar sobre três assuntos importantes. A gente vai falar sobre DSR, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Mas primeiro, a gente vai falar sobre essa sigla aqui, DSR, que significa o quê? Descanso semanal remunerado. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa sigla, certo? Então, ele é o período de descanso do colaborador, tá? Que faz parte aí do salário dele, tá bom? O objetivo do DSR é proporcionar bem-estar e físico e psicológico, né? Ao garantir aí no mínimo 24 horas de descanso a cada 7 dias, no mínimo aí a cada 7 dias, ou seja, um dia inteiro de descanso aí por semana. Preferencialmente, de acordo com a Lei 605 de 49, o descanso semanal ele tem que ocorrer preferencialmente aos domingos, preferencialmente, tá bom? Porém, existe aí empresas que funcionam aí todos os dias da semana, tá? Como hospitais e restaurantes, por exemplo. Então, nesse caso, o descanso pode ocorrer em outros dias da semana, mas existe algumas ponderações. Pelo menos um descanso do mês tem que ocorrer no domingo, certo? Para essas empresas que trabalham direto, que nem restaurantes, hospitais. Então, um descanso do mês tem que ocorrer no domingo. E no caso para mulheres, devido também à rotina, tem que ter no mínimo também 2 domingos de descanso, tá certo? O valor aí do descanso semanal remunerado, pessoal, varia de acordo com o salário de cada colaborador, né? Além de depender de outros fatores, como o cálculo de DSR sobre horas extras, que é o cálculo que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? E a quantidade de dias úteis do mês. Todos os trabalhadores do regime CLTista, Consolidação das Leis do Trabalho, têm direito aí ao DSR, independente aí da categoria profissional, tá? Quando o regime de trabalho é mensal, o DSR já está incluso no salário. Então, a gente que é mensalista, a gente não enxerga o DSR ali no dia a dia, porque já está incluso, né? E a gente nem sabe que recebe pela nossa folga, a gente recebe por mês, então a gente recebe por esse dia descansado. Porém, existe o DSR que a gente ganha perante as horas extras, tá? Que eu vou explicar depois para vocês. E quando que ocorre a perda aí do DSR? Porque o DSR já está embutido no nosso salário. Porém, quando a gente tem uma falta injustificada, o que acontece? Se perde a remuneração pelo dia de descanso semanal, tá bom? Um exemplo aí são assuntos pessoais em que não é justificado. Então, faltas injustificadas ali na semana se tem ali a perda de um dia do descanso semanal ali, o descanso semanal, né? Além de você perder o dia que você não justificou, ainda você perde o descanso semanal remunerado, tá certo? Tá? Mas isso é importante para faltas injustificadas. Faltas justificadas você não tem DSR. E há critérios também de acordo aí com as convenções coletivas, tá bom? Como que é o cálculo do DSR, tá bom? Quando o empregado, como eu falei, o colaborador é mensalista, você recebe salário do mês, quase todo mundo recebe salário do mês, né? O DSR já faz parte do salário. Já quando se recebe por hora trabalhada ou por dia, o seu descanso semanal remunerado é o equivalente ao tempo trabalhado em cada mês, tá? Então, como que a gente calcula o descanso semanal para horista? Pessoas que recebem por hora de trabalho, tá? Devemos aí somar todas as horas trabalhadas no mês, a soma de todas as horas, e dividir pela quantidade de dias úteis do mês, tá? Considerando aí o sábado, tá?
Dessa forma, a gente chega numa média de horas trabalhadas por dia, tá? Então, todas as horas trabalhadas no mês, dividida aí pela quantidade de dias úteis, incluindo os sábados. Chegamos numa média. Depois a gente multiplica esse valor pela quantidade de domingos e feriados que aconteceu no mês, tá? E depois pelo valor do salário hora, certo? O resultado é o que? O DSR, certo? Esse cálculo é feito aqui para quem recebe é horista, tá bom? Não tem salário mensal, tem salário por hora, tá bom? E como que é o cálculo da DSR sobre as horas extras? Que é o cálculo que é o que aparece nos olerites nosso, né? Quando a gente faz hora extra, a gente vê que aparece ali um DSR. Esse DSR é sobre horas extras, tá? Então, como que a gente faz? Qual que é a seguinte forma? Uma forma muito simples, pessoal. DSR, ia escrever DRS, hein? DSR é igual ao valor total das horas extras do mês, tá? Vezes a quantidade de dias úteis do mês, tá? O DSR mensal, tá? E a gente chega... Opa, falei errado, não é vezes não. Dividido, hein? Dividido. Dividido, certo? Vezes a quantidade de domingos e feriados, tá? Que a gente chama de dias não úteis. Esse valor, então, vamos supor aqui, um exemplo, a gente tem, o colaborador receberia um total de 300 horas extras, 50% já o valor, né? E 200 horas de hora extra 100%. Qual que é o total das minhas horas extras? R$500, certo? R$500 é o valor das minhas horas extras. Vou dividir, vamos supor aqui, é o mês de junho de 2019. A gente teve 24 dias úteis em junho, certo? Então vamos pegar 500 dividido por 24 vezes a quantidade de domingos e feriados, tá? Então no mês de junho aí de 2019 teve 6 domingos e feriados. Quanto que deu aqui? 500 dividido por 24 vezes 6. Daí você vai receber de DSR sobre as horas extras valor de R$125. E esse valor aqui integra ali, adiciona no seu salário, na sua base de cálculo de INSS, de imposto de renda. Então esse valor você recebe, é um adicional aqui perante as horas extras, tá bom? Então você tem que calcular o DSR sobre as horas extras. Vamos para o próximo assunto, pessoal. Então, entendido bem como que a gente calcula o DSR sobre as horas extras? Pegar o total de valor que a gente vai receber já calculado, né? Você fez o cálculo de 50%, de 100%. Se tiver os dois, soma o valor total, dividido pela quantidade de dias úteis do mês, tá? Vezes a quantidade de domingos e feriados que teve. Às vezes pode ser que não tenha feriado, tá bom? Então, tem que olhar, cada mês é diferente, hein? Porque a quantidade de dias no mês muda, né? Esse mês de junho é 30 dias, tá? Então, olha o calendário ali para ver se o mês vai ter 30 ou 31. E em alguns casos, 28 ou 29, né? Vocês sabem qual mês que é, tá bom? E aqui a gente chega no valor. E esse valor é um provento, né? Então, se adiciona ali perante o seu salário, tá bom? Que vai integrar aí a base de cálculo do INSS, tá certo? Próximo assunto, vamos para o próximo assunto. Então vamos lá, pessoal. Próximo assunto, adicional de insalubridade. Vamos falar de dois assuntos, tá? Insalubridade e periculosidade. Então, o adicional de insalubridade, né? Ele é um direito ali previsto por lei que deve ser pago aí aos funcionários e colaboradores expostos
as situações de trabalho que podem prejudicar a saúde, tá? Por isso que é chamado de ambiente insalubre, que prejudica a saúde, tá bom? E o que é isso, pessoal? E como que incide aí esse adicional, né? São perante atividades com exposição a agente nocivo, certo? Então, colaboradores que estão executando atividades com exposição a agente nocivo têm direito ao adicional de insalubridade, certo? Por quê? Porque pode vir a trazer danos a longo prazo para o colaborador, tá certo? Para se estipular qual que é o grau, se estipula aí qual é o grau do ambiente insalubre, né? Qual é o grau de risco do ambiente insalubre ali para ser pago o adicional. Então, existe aí o grau mínimo de exposição, o grau mínimo de exposição, o grau médio e o grau máximo, tá? Isso é feito aí mediante ali uma avaliação de um perito, tá? De segurança do trabalho, tá? Engenheiro do trabalho e segurança do trabalho, tá bom? E o cálculo é feito, o adicional incide com base no piso salarial da categoria, no salário mínimo ou na convenção social. Normalmente se utiliza o salário mínimo vigente, tá bom? Então vamos lá. Quais são os percentuais pagos? Os percentuais pagos são de acordo aqui com os graus, né? O grau mínimo se paga aí 10%. O grau máximo, médio, 20%. E o grau máximo, 40%. Tá? Então, a base de cálculo, vamos supor, salário mínimo vigente é R$ 1.100. Tá? Essa é a base de cálculo, tá? Do adicional de insalubridade. E foi estipulado que o grau de insalubridade avaliado ali é em 10%. Então, vezes 10%, valor de R$ 110. Tá? Mesma coisa acontece para o grau médio e para o grau máximo, né? E que tipos de agentes nocivos são esses, pessoal? Pode ser aí químicos, físicos ou biológicos, tá? Qualquer empresa, então, qualquer empresa aí pode oferecer risco para o colaborador, tá? Seja ele desde escritórios a fábricas, tá? Então, pessoal, a avaliação desse grau aqui, do nível de insalubridade, deve ser feita aí por um médico ou engenheiro do trabalho aí registrado na Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, tá? Então, deve ser feita aí uma perícia, um laudo que avalia qual é o grau de risco aí da exposição o grau do ambiente insalubre, tá? E a gente tem aí algumas atividades, né? Quais são as condições que determinam essas atividades? Ruídos contínuos ou intermitentes, ruídos de impacto, exposição ao calor e frio, radiações ionizantes, agentes químicos, poeiras minerais, trabalho sob condições sobre ar comprimido, né? Radiações não ionizantes, vibrações, umidades, agentes químicos, benzeno, agentes biológicos, principalmente quem trabalha no ambiente de saúde, né? Recebe aí o adicional de insalubridade, tá bom? E existem aí algumas atividades aí algumas profissões que as condições já caracterizam um trabalho insalubre. Vamos supor, trabalhadores de construção civil que lidam aí com redes elétricas, enfermeiros, técnicos de radiologia, químicos, mineradores, soldadores, frentistas, profissionais que trabalham aí em frigorífico, tá? E esses aí são exemplos, tá? De trabalhadores aí que pode receber aí adicional, tá? Então, definido aí os critérios, aí, cada um dos riscos aí estão expostos, definido aí por critérios específicos, tá? Perdão, pessoal. Presentes aí uma norma regulamentadora, tá? Só que uma coisa, eu tenho que estar exposto o dia inteiro, a minha jornada de trabalho inteiro, para receber o adicional de insalubridade? Não, né? Eu não preciso estar o ambiente todo, mas eu tenho uma exposição, tá? Por isso também que se avalia o grau de risco, tá bom?
Mesmo aí que tenha um curto período de tempo, você trabalha 8 horas, mas só tem 2 horas aí de período, não. É um ambiente insalubre e que pode trazer danos ao colaborador a longo prazo, tá? Isso é um ambiente insalubre. E como eu falei, a base de cálculo é feita perante o piso da categoria, tá? Salário mínimo ou convenção social. Normalmente, tá? Salário mínimo vigente hoje é 1.100, a gente aplica. Qual é o grau de risco da atividade? Foi estipulado aí no grau mínimo. Então, é 10% sobre 1.100, tá? Então, R$ 110 de adicional de insalubridade, tá bom? E a gente tem um adicional de periculosidade, que são o quê? Atividades de alto risco, tá? São atividades perigosas, periculosas, né? Aí, de acordo aí com a regulamentação aí do Ministério do Trabalho, né? São atividades de alto risco, porém não existe um grau, tá? O adicional aí é calculado aí um adicional único, tá? Até esqueci aqui, adicional único, 30%, tá? Como que é a base de cálculo? É sobre o salário base do colaborador. O colaborador, o salário base dele é 1.600, é sobre 1.600 que vai se calcular os 30%, tá? Então, a periculosidade, o ambiente periculoso, diz respeito a um evento que pode acontecer a qualquer momento, né? E os efeitos, eles são imediatos, tá? Diferente da insalubridade, onde eu estou trabalhando sobre um ambiente insalubre, onde normalmente o efeito não é imediatamente, mas o efeito é a longo prazo. Que nem trabalhar num ambiente barulhento ali, vai me causar surdez no longo prazo, tá? Perda de audição. Já o ambiente periculoso, é imediato, né? Pode até levar aí à morte, né? Um ambiente perigoso. Então, a norma regulatória 16 aí diz o quê? Que tem direito ao adicional de periculosidade pessoas que trabalham com atividades que envolvam operações perigosas com explosivos, né? Com inflamáveis, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, né? Operações perigosas com exposição a roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, tá? Lembrando que policial não se enquadra nessa categoria, tá? Existe aí projetos de lei tentando incluir aí policiais dentro dessa atividade periculosa, tá, pessoal? Tá? Porque isso não enquadra aí na segurança pessoal e nem patrimonial, tá? Operações perigosas aí com energia elétrica, tá? Principalmente aí quem trabalha em operações de rede ligada, porque tem operações de rede desligada e ligada, tá? Então, tem o eletricista que recebe a insalubridade e tem aquele que recebe o periculosidade, principalmente eletricistas de alta tensão, tá? Que mexe aí com alta tensão, tá? E atividades perigosas em motocicleta, tá? Porém, não é garantido que você vai receber esse adicional, tá? Também tem que ser feita aí uma caracterização da periculosidade, tá? E como que é feita aí? É de total responsabilidade da empresa, né? Que solicita aí uma perícia, tá? Um laudo técnico feito aí por um médico ou engenheiro aí, médico do trabalho, tá? Ou engenheiro aí de segurança do trabalho. E como que a gente faz o cálculo? A gente pega o salário base vezes 30%, é adicional único, tá bom? É só multiplicar, vamos supor, o exemplo aqui, pessoal, dei 1.600 aqui vezes 30%, ele vai receber quanto de adicional aqui? 480, tá? Esse é o valor do adicional de periculosidade. Pessoal, eu posso receber os dois? E aí? É cumulativo? Eu posso receber os dois? Infelizmente não, né? Ou a sua atividade é periculosa ou a sua atividade é insalubre. Ah, mas eu trabalho em um ambiente que são os dois. Não, você tem que optar aquele que é mais vantajoso, aquele que vai te remunerar melhor, tá bom? Então, mas receber os dois ao mesmo tempo aí não é permitido por lei. Complicado, né?
Pessoal, o adicional, para calcular o adicional de insalubridade perante o salário mínimo, tá? De acordo aqui com o GEL, faz aí a porcentagem sobre o salário mínimo, tá? Vou receber isso na minha folha. Periculosidade, salário base, tá? Salário de carteira, vezes 30%, tá bom? Esses valores aqui, eles integram a base de cálculo da hora extra, tá? Se você recebe adicional de insalubridade, então tem aqui salário base, normalmente sobre salário base, né? Eu tenho que adicionar a insalubridade, tá? Para a minha base de cálculo. Tá? Então vamos supor aqui, recebo aqui R$ 1.600 de salário base, mais 110 de insalubridade. A minha base de cálculo vai ser 1.710. Então a insalubridade faz parte aqui da minha base de cálculo das horas extras, tá bom? Afinal, né, tô fazendo hora extra, a hora extra eu ainda tô no ambiente insalubre, né? Mesma coisa acontece aí com a periculosidade, né? Eu ainda tô numa atividade perigosa, né? Recebo aqui um salário de 1.600, mais o adicional aí de insalubridade de 480, hipotético, tá? 2.080. Então, sobre esse valor aqui, 2.080, é minha base de cálculo, tá bom? Para calcular aí a minha hora extra, tá certo? E também vai incidir ali INSS, tá? Essas coisas todas. Por quê? Porque isso é chamado de base salarial. Isso é salário, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Espero que gostem mesmo, que entendam aí um pouquinho dos conceitos. Não trouxe todos os conceitos, né? Porque é assunto bastante, tanto o DSR e os adicionais, mas a gente já tem um conteúdo bem interessante para discussão, tá bom? Faça os exercícios propostos e até a nossa próxima aula.